As ariranhas, também conhecidas como lontras gigantes, são animais fascinantes e que despertam a curiosidade de quem as observa. Elas habitam os rios da América do Sul, principalmente na Amazônia, e são verdadeiras mestres da água. Quando pensamos em predadores dos rios, muitas vezes esquecemos que as ariranhas estão no topo dessa cadeia alimentar. Com seus corpos esguios, extremamente ágeis, elas são caçadoras exímias, capazes de capturar peixes com uma destreza impressionante. E o mais curioso é que fazem isso em grupo, como uma verdadeira equipe de caçadores sincronizados. A ariranha pode parecer amigável, com seus olhos grandes e expressão quase curiosa, mas não se engane, elas são incrivelmente territoriais e não hesitam em proteger seu território contra qualquer ameaça, seja de outros animais ou até mesmo de seres humanos. Sua organização social é uma das características mais marcantes. Vivem em grupos familiares, onde todos têm um papel a desempenhar. É comum ver o casal alfa, que lidera o grupo, sendo extremamente protetor com seus filhotes. Aliás, os filhotes são protegidos por todos, e é comum que os irmãos mais velhos ajudem a cuidar dos mais novos. Esse senso de cooperação é o que faz das ariranhas animais tão impressionantes. Enquanto caçam juntas, comunicam-se através de uma série de sons distintos, quase como uma linguagem própria. Esses sons variam entre gritos de alerta, chamados para reunir o grupo e até sons específicos para organizar a caça. Ver uma família de ariranhas caçando é como assistir a uma coreografia bem ensaiada, onde cada movimento tem uma função. Mas, apesar de toda essa organização e força, as ariranhas enfrentam ameaças sérias na natureza. A perda de habitat é uma das principais, com o desmatamento e a destruição das margens dos rios. Além disso, elas também são ameaçadas pela pesca predatória e pela poluição das águas, que afetam diretamente sua alimentação. Mesmo sendo predadores de topo, as ariranhas não estão imunes às mudanças ambientais provocadas pelo homem. Por outro lado, o comportamento protetor das ariranhas com seus filhotes é outro ponto fascinante. Quando um perigo se aproxima, é comum ver o grupo inteiro cercando os filhotes, criando uma barreira de proteção. E, em alguns casos, elas até enfrentam animais maiores para garantir a segurança da sua prole. Há relatos de ariranhas enfrentando jacarés e anacondas em defesa dos seus filhotes, algo que pode parecer impensável, mas que demonstra o quanto esses animais valorizam a vida em grupo. Outro aspecto interessante sobre as ariranhas é a sua dieta. Elas se alimentam principalmente de peixes, mas não pense que é uma tarefa fácil. Nos rios da Amazônia, por exemplo, existem muitas espécies rápidas e espertas, o que obriga as ariranhas a serem ainda mais ágeis e estratégicas durante a caça. Além dos peixes, elas também podem se alimentar de pequenos mamíferos, aves e até mesmo répteis. Essa dieta variada é o que as torna tão adaptáveis a diferentes ambientes aquáticos. E quando falamos de adaptação, não podemos deixar de mencionar as habilidades físicas das ariranhas. Seus corpos longos e flexíveis são perfeitos para nadar em alta velocidade e realizar manobras rápidas dentro d'água. As patas possuem membranas que funcionam como remos, permitindo que elas deslizem com facilidade pela água, enquanto a cauda poderosa atua como um leme, garantindo que façam curvas rápidas e precisas. Essa combinação de habilidades faz delas predadores quase imbatíveis em seu habitat. No entanto, apesar de sua aparência carismática e comportamento social cativante, a ariranha é um animal que precisa de cuidados e proteção. Por muitos anos, elas foram caçadas por sua pele, que é extremamente valorizada no mercado negro. Felizmente, hoje são protegidas por leis ambientais, mas ainda assim enfrentam desafios significativos para sobreviver. As áreas onde vivem estão cada vez mais restritas, e isso as coloca em constante conflito com atividades humanas, como a pesca e a construção de hidrelétricas. E algo que muitos não sabem é que, além de serem predadoras hábeis, as ariranhas desempenham um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Ao controlar a população de peixes e outros pequenos animais, elas ajudam a manter o equilíbrio natural dos rios. Sem as ariranhas, alguns desses ecossistemas poderiam se desestabilizar, causando um efeito dominó que impactaria diversas outras espécies. Agora, uma curiosidade sobre as ariranhas, seus hábitos diurnos. Ao contrário de muitos outros predadores aquáticos, que preferem a noite para caçar, as ariranhas são extremamente ativas durante o dia. Isso facilita muito a observação delas em seu habitat natural, especialmente em regiões protegidas, como parques nacionais. Para os pesquisadores, essa característica é uma vantagem, pois permite que estudem o comportamento social das ariranhas de maneira mais detalhada. E,
Falando em estudo, muitos pesquisadores têm se debruçado sobre a complexidade da comunicação entre as ariranhas. Como mencionamos, elas utilizam uma série de sons para se comunicar, mas o que é ainda mais fascinante é que esses sons parecem variar de acordo com a situação. Sons mais curtos e repetidos são usados durante a caça, enquanto sons mais longos e graves são emitidos quando há perigo. Essa versatilidade na comunicação sugere um nível de inteligência que muitos ainda subestimam nos animais. Outro aspecto importante sobre as ariranhas é seu impacto cultural em algumas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Para muitos, elas são consideradas símbolos de força e união familiar, e sua presença nos rios é vista como um indicativo da saúde daquele ambiente. No entanto, também há quem as veja como competidoras pela pesca, o que gera alguns conflitos. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre a conservação das ariranhas e as necessidades das comunidades locais. O futuro das ariranhas depende diretamente da nossa capacidade de preservar seus habitats. Felizmente, iniciativas de conservação têm sido implementadas em diversas regiões, com projetos que envolvem tanto a proteção das ariranhas quanto a educação das comunidades locais sobre a importância desses animais para o ecossistema. E para quem tem a sorte de avistar uma ariranha em seu habitat natural, a experiência é, sem dúvida, inesquecível. Ver esses animais em ação, com sua agilidade e inteligência, é um lembrete poderoso da incrível diversidade e beleza do mundo natural. As ariranhas nos mostram que a vida em grupo, a cooperação e a proteção mútua são valores fundamentais, não apenas no mundo animal, mas também no nosso. São animais que inspiram respeito, e sua sobrevivência depende da nossa capacidade de entender e valorizar seu papel no ecossistema. Além disso, a diversidade de espécies de ariranhas no mundo é um ponto intrigante. Embora a ariranha gigante seja mais conhecida, existem outras espécies menores que habitam diferentes ecossistemas, cada uma adaptada ao seu ambiente específico. Essa adaptação é um exemplo de como a natureza pode diversificar os comportamentos e as características de uma mesma espécie para garantir a sobrevivência em diferentes contextos. Com tudo isso em mente, fica claro que as ariranhas são muito mais do que apenas animais fofos e sociais, elas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem. Proteger essas criaturas é proteger uma parte essencial da biodiversidade. Por isso, é importante que continuemos a apoiar iniciativas de conservação, promovendo a educação e conscientização sobre a importância das ariranhas e de todos os seres que habitam os rios da América do Sul. Através do nosso esforço coletivo, podemos garantir que as futuras gerações também tenham a oportunidade de conhecer e admirar esses incríveis animais em seu habitat natural. E assim, a história das ariranhas continua, entrelaçada com a nossa, em uma luta constante pela preservação da vida e da beleza do nosso planeta.